O vídeo de hoje é sobre diversificação, é sobre como montar uma diversificada carteira de investimentos, né? Do jeito certo, de um lado sem pulverizar demais, do outro também sem correr riscos desnecessários e tudo isso com um passo a passo muito prático que com certeza vai te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis. Então presta muita atenção no que está por vir e já comenta aqui, hoje, antes de assistir esse vídeo, como é que você diversifica a sua carteira de investimentos. Sabe de uma coisa, Gleison? O quê? Quando eu comecei a investir, tinha aquela série de dicas, né? Pô, diversifique bem seus investimentos, invista por longo prazo. Eu achava tudo aquilo uma tremenda bobagem. Sério? Sério mesmo, não sei se você aqui também acha uma bobagem, mas o fato é que a experiência prática e tomar muitas na cabeça acabaram me fazendo ter um pouco mais de humildade e entender a importância de diversificar. É numa boa, tive que aprender perdendo muito, né, para me tornar humilde o suficiente para entender que a primeira tarefa do investidor não é pensar em multiplicar o patrimônio, e sim pensar em preservar ele, e aí a diversificação acaba sendo uma peça-chave nessa primeira tarefa do investidor. Eu sei que você pode pensar o contrário ou até mesmo usar frases de efeito, como uma famosa frase do Warren Buffett que diz mais ou menos assim: a diversificação é uma proteção contra a ignorância, faz pouquíssimo sentido para quem sabe o que está fazendo. Warren Buffett, para quem não sabe, é o maior investidor de todos os tempos, mas eu tenho 3 comentários aqui para fazer em cima dessa famosa frase dele. O primeiro é que essa frase aqui, ela tá meio que fora de contexto. Na verdade, a sugestão que o Warren Buffett dá para o investidor médio, né, o investidor PFC, pessoa física comum, o cara que não é profissional do mercado, é diversificar bastante, né? A carteira de investimentos que ele sugere, que seria ideal para a maioria das pessoas, é 10% renda fixa e 90% ETFs que replicam o S&P 500. Que, em outras palavras, significa diversificar bastante a sua carteira dentro, é claro, né, da classe de ativos ações. O segundo ponto, ao concentrar os seus investimentos, sim, você aumenta o potencial de retorno, né, de algum acerto, mas também aumenta o potencial de 1, 2 ou 3 erros na tomada de decisão destruírem o seu patrimônio. E assim, numa boa, tá? No mundo de investimentos, erros são mais comuns do que acertos. É mais comum você ver uma ação que você comprou cair 50% do que ver uma ação se multiplicar por 10 vezes. E mais, tá? Mais da metade das ações, aqui olhando, né, para a bolsa norte-americana, teve uma performance muito ruim, tá? Pior do que deixar o dinheiro parado em caixa. Claro, muitas ações performaram muito bem, é o que a última barra da direita desse gráfico mostra, mas o ponto é que dependendo do quão concentrado ou do quão não diversificado você tá, um erro pode fazer quebrar banco. E muitas vezes, o que está por trás de um erro é uma ação que você acredita muito, né? Quantos investidores não acreditavam muito na Oi, por exemplo, que já caiu mais de 99% aí, no gráfico mais antigo que a gente consegue ver. Ou como ainda a Magazine Luiza, que embora tenha uma boa performance aí no gráfico mais longo, as ações caíram quase 90% do ponto máximo ao mínimo. Ou ainda Cash 3, né, Melius, que do máximo ao mínimo também já caiu mais de 90%. Ou IRB, muito popular entre muitos investidores pessoa física, que infelizmente já caiu mais de 90%. Mais recentemente, lojas americanas, que sim, tinham uma fraude por trás, mas ainda assim as ações despencaram. Todos esses cases aqui são de empresas que muitas pessoas gostavam, que muitos investidores investiam e que talvez você tenha investido em uma delas, né? Seja honesto, comenta aqui nos comentários, é super comum você comprar uma ação que despenca, tá de boas, né? No mercado existe quem já errou e existe quem mente também. Mas enfim, esse aqui é o segundo ponto, né, que eu queria trazer aqui. E o terceiro é que muitas vezes, tá, por trás daquela ideia de ter menos ações, ter menos investimentos para potencializar os meus acertos, existe um viés da gente se achar o super-homem, né? O viés da gente estar investindo com excesso de confiança. E aqui entra uma lição de humildade, né? Eu não sou o Warren Buffett, não tenho nenhuma pretensão de ser nada parecido com isso, você também não é o Warren Buffett, com todo respeito. E é muito mais provável que a gente compre uma ação que vai despencar, cair 60%, 70%, 80% do que comprar uma ação que vai subir 10 vezes, 20 vezes, enfim, vai trazer um retorno astronômico. Isso tudo porque o mercado funciona de forma totalmente imprevisível e é daí que entra a importância de você diversificar adequadamente seus investimentos. Independentemente do cenário, existem vários fatores que podem ter já mexido na sua carteira e que podem potencialmente mexer na sua carteira no futuro, como, por exemplo, o mercado nacional, a criação de empregos, a inflação no Brasil, a inflação no mundo, a economia global, que muitas vezes sofre com coisas imprevisíveis, como uma pandemia, como uma guerra, né, como foi a guerra aí, ou está sendo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, enfim, o cenário político, o cenário fiscal, oscilação do dólar,
uma imensidade, infinidade de coisas que podem mexer com a sua carteira e que você não controla. E por você não controlar, você não pode fazer nada a respeito disso, a não ser, claro, montar uma carteira que, num cenário muito ruim, vai estar te protegendo aí de forma adequada. Ou seja, comprar um seguro antes, né, de bater o seu carro. E olha que os exemplos que eu dei aqui, eles se referem a um negócio chamado risco de mercado, né, que é o risco de vários ativos variarem, né, a sua cotação para baixo ou para cima, e variando para baixo você perder dinheiro. Mas existem uma série de outros riscos que também podem ser diminuídos ou até mesmo eliminados com uma diversificação adequada, como por exemplo o risco de crédito, que diz respeito ao potencial de você tomar o calote do investimento em algum ativo de renda fixa, o risco de liquidez, que trata do risco de você não conseguir, né, transformar seus ativos em dinheiro e vice-versa, né, do mercado ficar com menos liquidez, riscos setoriais, riscos inerentes a apenas um ou alguns setores da economia, como a gente viu aí recentemente, o risco em fundos imobiliários de papel, e também risco individual de alguns ativos, né, que é o risco de uma ação ou de uma empresa especificamente falando e muito mal e muito pior que o mercado. Para se proteger de tudo isso, é muito importante você seguir o meu processo de diversificação em duas etapas, né? Assim como existe a verificação em duas etapas ali nos seus logins em redes sociais, a ideia aqui é a gente passar por duas etapas para diversificar adequadamente a carteira, proteger ela dos principais riscos e ainda assim ter um bom potencial de retorno no longo prazo. Eu vou te mostrar elas agora, mas se você está gostando da explicação até aqui, te convido a apertar no botão de inscrição, apertar no sininho, se inscrever aqui no clube, virar mais um clubista e quem sabe aí nos ajudar a passar da marca de 1 milhão de inscritos. Vamos lá? A primeira etapa aqui é sobre diversificação entre classes. Eu já vou te explicar tudo isso, mas primeiro um rápido contexto. Eu, Ramiro, sou cofundador do Clube do Valor, que é uma empresa que trabalha orientando clientes a investir melhor para a conquista da liberdade financeira. Em alguns casos, a gente dá recomendações personalizadas, né, do que um cliente tem que fazer, citando aqui o nosso serviço de Wealth Advisory. Em outros casos, a gente toma as decisões no nome do cliente. A gente tem um contrato em que a gente pode comprar e vender ativos em nome do cliente. Aqui falando de serviço de gestão, né? Serviço de Wealth Management. Bom, para prestar ambos os serviços, a gente precisa ter muita responsabilidade naquilo que a gente está fazendo. E como isso requer muita responsabilidade, o que a gente fez aqui foi seguir um método, uma estratégia de investimentos que tenha sido testada no tempo. E essa estratégia é a mesma que eu vou propor que você use aqui, que é a estratégia de alocação de ativos. Comprovadamente, como nesse estudo aqui do Roger Ibbotson, professor de Yale, é a estratégia que explica 90% da variação de uma carteira e que significa basicamente você, depois de uma certa reflexão, desenhar uma carteira de investimentos ideal para ti para o longo prazo. Isso é já entendendo seu perfil de investidor, seus objetivos financeiros, sua tolerância ao risco, seu objetivo de retorno. E por desenhar uma carteira, o que eu me refiro aqui? A entender qual seria a melhor composição entre diferentes classes de ativos, né? Entre diferentes grupos de ativos que possuem a mesma característica. Aí entra um problema, né? Quais classes de ativos escolher? Aqui no Clube do Valor, a gente basicamente trabalha com 6 diferentes classes de ativos, tá? 3 de renda variável e 3 de renda fixa. As 3 de renda variável são ações brasileiras, que aqui o foco é ter participação em negócios ligados à nossa economia. Ações norte-americanas, que também tem como foco ter participação em negócios, mas de forma já dolarizada numa economia mais madura, que é os Estados Unidos. E imóveis, que aqui a gente usa os fundos imobiliários para cumprir esse papel dentro da carteira, né? Que a ideia aqui é ter exposição ao mercado imobiliário como um driver, né, para geração de renda previsível, renda recorrente. Em renda fixa, a gente pensa em 3 diferentes classes de ativos. Tá? Primeiro, renda fixa pós-fixada, que são títulos ligados à taxa Selic ou ao CDI. Segundo, a renda fixa pré-fixada, que são títulos que a gente compra já prefixando, né, a taxa de retorno futura no momento da compra desses títulos. E renda fixa atrelada à inflação, né, que são ativos atrelados à inflação para servir como uma proteção direta, né, a um cenário de inflação mais alta. Bom, tendo 6 diferentes classes de ativos, a gente consegue fazer uma série de diferentes composições dessas classes para uma carteira de longo prazo. As que a gente mais gosta, as que a gente entende ter um bom potencial de relação de risco e retorno, são as seguintes. Modelo equilibrado, que é o modelo com 30% de peso em renda variável e 70% de peso em renda fixa, dessa composição aqui. O modelo balanceado, que possui um peso maior em ativos de renda variável, 45% e 55% de renda fixa, respeitando essas proporções. O modelo sofisticado, né, para clientes que têm maior tolerância ao risco, que é um famoso modelo internacional,
né, que também é chamado de muitas vezes 60-40, né, 60% de peso em renda variável, 40% de peso em renda fixa. O modelo arrojado, que é 75% de peso em ativos de renda variável, como está na tela, né, e 25% de peso em renda fixa. E o modelo 100% renda variável, esse aqui é para quem realmente é muito tolerante ao risco e aguentaria aí ver a sua carteira cair 30%, 40% numa crise, que é apenas as 3 classes de ativos de renda variável. Lembrando sempre, tá? Isso aqui são modelos de alocação de ativos para a carteira de longo prazo, para a carteira em que você busca conquistar liberdade financeira, tranquilidade financeira. Qual que é o melhor modelo, Ramiro? Na verdade, o melhor modelo não existe, tá? Para cada pessoa existe um melhor modelo, por quê? Porque você tem que escolher algo que respeite a sua tolerância ao risco, que respeite os objetivos de retorno. Então, se é uma pessoa que fica muito nervosa, se um fundo imobiliário da sua carteira cai 30%, opa, seu modelo tem que ser um modelo mais para a linha do balanceado, ali com menos peso em renda variável, em que um fundo imobiliário não vai ser um peso muito grande na tua carteira. Se você é um cara mais arrojado, que lida bem com risco, que está mais vacinado, né, nos vai e vens de mercado, aí pode ter um modelo mais perto do sofisticado, ou do arrojado, ou do 100% renda variável. Enfim, o ponto é que cada pessoa é única, e ao seguir essa etapa, tá, ao definir a sua alocação de ativos ideal, você tem um bônus maravilhoso que você leva junto com isso, que é saber exatamente o que comprar e também o que vender. Porque a ideia aqui é de 3 em 3 meses, você vender um pouco das classes de ativos que estão com peso maior do que o peso ideal na sua alocação de ativos e comprar aquelas classes de ativos que estão com peso menor do que o ideal. Então você vai estar sempre se forçando, né, a comprar na baixa e a vender na alta. E aqui tem um ponto muito importante, tá? Definir a carteira ideal de longo prazo é uma das primeiras tarefas que todo investidor tem que fazer, que todo investidor tem que seguir. Aqui no Clube do Valor, sempre que a gente está começando um trabalho com um cliente de wealth, a primeira coisa que a gente faz é uma análise da carteira que esse cara aqui já tem e uma análise do perfil desse cara para ver se a carteira dele está adequada para o perfil dele. E muitas vezes não está. Tem muito cara conservador com uma carteira muito arrojada, tem muito cara arrojado com uma carteira conservadora, tem muito cara com um monte de porcaria em carteira, né? Um monte de COI, fundos com taxas altíssimas, um monte de tranqueira mesmo. Essa nossa primeira etapa, então, passa por entender qual a melhor carteira para cada um dos nossos clientes, tá? E o ponto legal é que se você tem mais de 500 mil, né? 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões e quer entender como é que a gente investiria em seu nome, a gente está com vagas abertas para sessões de análise e diagnóstico de carteira. É muito simples de solicitar a sua, só apertar nesse botãozinho aqui, preencher o rápido formulário que alguém da minha equipe vai entrar em contato contigo. Mas enfim, tudo isso aqui é para a primeira etapa, tá? Para desenhar a sua carteira ideal. Ainda tem a segunda etapa da diversificação, que é diversificar dentro das classes de ativo. Depois de entender qual a sua alocação ideal, chega a hora de você escolher os ativos que você vai usar aí dentro de cada classe. Na parte de renda fixa, por exemplo, isso é um pouco mais direto ao ponto, né? Você pode escolher entre investir em títulos públicos, né, como esses títulos aqui da plataforma do Tesouro Direto, alguns da classe pré-fixado, os tesouros Selic, né, são pós-fixados e o tesouro IPCA+, são atrelados à inflação. Você pode também escolher ativos de crédito privado, né, como CDBs, de bancos, né, como os que estão na tela aqui. Aí pode ver que tem alguns CDBs que rendem 110% do CDI, né, são os pós-fixados, outros que rendem uma taxa de 13,82% ao ano, que são os pré-fixados, e uns que rendem uma taxa, né, mais IPCA, que são os atrelados à inflação. E aí aqui, né, quanto mais longo for o vencimento e mais arriscado for o banco, maior vai ser sua taxa de retorno. Ponto muito importante é contar com a garantia do fundo garantidor de crédito, que garante aí te ressarcir em até R$250 mil o valor que você investiu numa CDB, ou numa LC, ou numa LCI, ou numa LCA, enfim, todos os ativos estão aí na tela, de um banco ou de uma instituição financeira que quebrou. Então, se você comprou ali no exemplo que eu mostrei, um CDB do Paraná Banco e o Paraná Banco quebra, você pode contar com a garantia do FGC para ser reembolsado. Bom, você pode também fazer um mix, né? Investir um pouco em títulos públicos e um pouco em títulos de crédito privado, que acaba sendo o que a gente faz aqui no Clube do Valor. Depende muito de caso a caso, né? Um cliente um pouquinho mais jovem, tem um prazo mais longo pela frente, a gente pode colocar ativos um pouquinho mais longos. Em outros casos isso é um pouco mais difícil, mas o ponto é que aqui entra aquela lógica de você escolher, né, quais ativos vai colocar. Seria meio que dizer que a primeira etapa é definir qual vai ser a formação do teu time, vai ser um 4-4-2. E a segunda etapa é escalar, né? Qual vai ser o lateral direito, qual vai ser o zagueiro central, qual vai ser o cabeça de área, qual vai ser o lateral esquerdo. E em renda variável, Ramiro,
Bom, renda variável, fiz um vídeo inteiro falando sobre quantas ações você deveria ter em carteira, mas num grande resumo, tá? Tem um estudo do Joe Greenblatt, autor do livro A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt, que mostrou que o ideal seria ter algo entre 16 e 32 ações, onde você elimina aí a maior parte do risco não sistemático, tá? Risco não sistemático é o risco que você corre por conta de algum evento que não tem a ver com o sistema inteiro. É tipo a Oi, né? A Oi, as ações viraram pó, enquanto as ações da Telefônica, de código VIV23, não viraram pó. Quer dizer, não foi o setor que implodiu, foi a empresa ali que tomou más decisões, se endividou, enfim, e implodiu. Então aqui no clube a gente diversifica em 20 diferentes ações. Em ações norte-americanas, tá? Na maioria dos casos a gente simplifica aqui e compra apenas um ETF de código IVVB11 que replica o índice S&P 500. Então com uma compra a gente está diversificando em 500 diferentes empresas lá norte-americanas e também tá expondo parte da nossa carteira à moeda forte, ao dólar. E por fim, em fundos imobiliários, dependendo da estratégia, a gente diversifica entre 10 ou 15 diferentes FIIs. Na maioria das vezes, 15 diferentes fundos imobiliários, né, escolhidos de acordo com os nossos estudos aqui, que priorizam fundos mais descontados. São fundos que têm um pouquinho mais de risco, mas têm maior potencial de retorno também. Aí entra um grande ponto, tá? Ramiro, como é que eu vou fazer para acompanhar tudo isso? E a resposta é que você não precisa necessariamente acompanhar tudo. A gente gosta aqui de usar estratégias sistemáticas, baseadas em números, quantitativas, para te mostrar quais ações comprar, quais fundos imobiliários comprar e quando vender. E é assim que a gente faz para tomar as decisões aí de seleção de ações e fundos imobiliários para os nossos clientes. Se você quiser entender um pouco mais sobre as nossas estratégias, vou deixar aqui um link falando sobre como montar uma carteira de investimentos, um vídeo um pouquinho mais longo, mais completo. E aqui também link de um vídeo bem complementar a esse. Por fim, se você quiser ter a sua carteira analisada pela gente e tem um patrimônio já um pouco maior, pode apertar aqui. Tamo junto? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Um abraço e até mais.